E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então na aula de hoje a gente vai começar o assunto de funções de várias variáveis, né? Eu vou começar falando, do conceito de funções de duas variáveis. A gente vai falar sobre domínio, imagem, gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? E depois a gente vai falar de funções de várias variáveis. Claro que aí, com 3 ou mais variáveis, a gente não consegue esboçar gráfico assim como a gente consegue com funções de uma ou de duas variáveis, porque, por exemplo, se uma função tem 3 variáveis, a gente precisaria estar no R4 para esboçar um gráfico, e aí, visualmente falando, ainda não dá. Mas, basicamente, esse é o vídeo de hoje, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então hoje a gente vai começar o assunto de funções de várias variáveis, tá? Hoje vai ser só a definição, de função de várias variáveis, né? A gente vai começar com duas variáveis, de domínio, de imagem, de gráfico, de função de duas variáveis, porque com mais de duas variáveis não dá para esboçar o gráfico, embora que a gente possa definir como um conjunto. Mas se eu tiver com função com 3 variáveis, eu precisaria, o gráfico dela vai estar, por exemplo, no R4, aí eu precisaria para esboçar de 4 dimensões, tá? Então, primeiro, como eu já falei, a gente vai começar falando de funções de duas variáveis, porque essas aqui são as que a gente consegue esboçar gráfico, então a gente tem um pouco mais para falar, e as outras seguem por analogia, e a ideia é similar, tá? Bem, pessoal, na nossa vida, aparecem muitas funções que dependem de mais de uma variável. Por exemplo, se você pega um táxi, o taxímetro ali, ele vai aumentando o preço à medida que o carro vai andando, ou seja, a distância, o valor a pagar depende da distância que você vai andar, mas também depende do tempo, por causa de engarrafamentos, Então, se o carro fica parado por um tempo, mesmo que você não ande, o taxímetro também vai rodar. Tá? Então, por exemplo, esse valor a pagar aí, no táxi depende tanto da distância andada, corrida, como também do tempo que foi gasto nessa viagem. Tá? E aí eu trouxe aqui também mais um exemplo mais simples, assim, mais matemático, digamos assim, que é de volume. Por exemplo, se eu pego volume no caso de um cilindro circular, porque depende da figura, que a gente está tratando. Por exemplo, se eu considero um cilindro circular, eu já fiz o desenho aqui para ficar mais simples, tá? Então, se eu considero assim um cilindro circular é que a base é um círculo, tá? Porque cilindro é quando você tem uma figura geométrica, espacial, que você tem as bases paralelas e elas são ligadas, por retas paralelas, tá? O cilindro circular é quando a base aqui é um círculo, tá? Que é o que a gente mais conhece, tá? O volume de um cilindro circular é dado, eu estou considerando aqui o círculo da base com raio R, o volume de um cilindro, de maneira geral, é dado por área da base vezes a altura do cilindro. Nesse caso, a área da base é a área do círculo de raio R, que é πr ao quadrado. Πr ao quadrado é a área do círculo de raio R. Então, o volume desse cilindro é πr ao quadrado vezes h, onde h é a altura do cilindro. Veja que esse volume aqui, π é uma constante, certo? Não é variável. O que está variando aqui, o que pode variar aqui, na verdade, o que pode variar é o raio da base, e a altura. Então, o volume de um cilindro circular, ele depende tanto do raio da base quanto da altura. Veja que, na verdade, eu posso ver, então, essa função volume como uma função que depende de duas variáveis, nesse caso que eu estou com um cilindro circular, que seria o raio do círculo da base e a altura. Tá? Bem, de maneira geral, como é que eu defino uma função de duas variáveis? A ideia de função, pessoal, deixa eu fazer só rapidinho aqui de rascunho, tá? Vou botar até de roxo. A ideia de como é que eu defino uma função. O que é uma função entre dois conjuntos A, B? Que não necessariamente é conjunto de números, tá? É uma relação que associa cada elemento de A em A um único elemento B de B, certo? Que geralmente a gente chama por f de A. Então,
todo mundo que está em A deve estar associado a algum elemento de B, e nenhum elemento que está em A pode estar associado a dois elementos diferentes de B, certo? Isso é uma definição de função entre dois conjuntos A e B, de maneira geral. Quando eu digo que a função é uma função de duas variáveis, é basicamente apenas porque eu estou considerando que o domínio está em R2. Tá? O domínio é um par ordenado. A gente vai ver, se for com três variáveis, o domínio está em R3. Né? Então eu aplico a função em trios ordenados. Tá? Então a função de duas variáveis é uma relação que associa cada par ordenado de números x e y de um conjunto D que está no R2, de um conjunto D que está no R2 a um único valor Z, que geralmente a gente denota por f de x, y. Beleza? O domínio D, esse conjunto D é chamado de domínio de f. Tá? De maneira geral, né, esse conjunto aqui que está aqui primeiro, que é o domínio da função. Então, esse conjunto D, que é onde eu pego os pares ordenados, que está em R2, é chamado domínio de f, que é onde a gente vai aplicar a f. Né? São os pontos, é o conjunto dos pontos que a gente aplica a f. A imagem de f é o conjunto de todos os valores possíveis de f, ou seja, todos os valores que a f assume. Então, a imagem de f nada mais é do que f de xy, tal que xy está no domínio, certo? Ok. Vamos lá, só algumas observações simples que valia já no caso que a gente fazia para funções de uma variável, e aqui a gente vai fazer para funções de duas variáveis, tá? É comum a gente escrever assim, z igual à expressão, tá? Por exemplo, eu posso escrever assim, z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, isso aqui define uma função onde eu estou olhando a variável z como uma variável dependente e as variáveis x e y como as variáveis independentes, certo? Então, é comum, né? A gente fazia, né, no caso de, sei lá, de função de uma variável, a gente faz assim, né? Sei lá. E aí, nesse caso, a gente trata a y como uma dependente e a x como independente. Isso no caso de uma variável. Aí aqui é a mesma coisa, só que agora a gente tem duas... Eita, passou uma moto aqui. Duas variáveis x e y independentes. E o z, nesse caso, eu estou vendo ela como a variável dependente. Tá. Outra coisa que acontece, que também acontecia no caso de funções de uma variável, é que muitas vezes a gente escreve a expressão, tá, a fórmula que define a função, mas a gente não diz explicitamente quem é o domínio da função. É muito comum a gente só escrever a expressão, olha, g de x e y é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ponto. Quando eu faço isso, fica implícito que o domínio é o conjunto, é o maior conjunto dos pares ordenados x e y, tal que a expressão faz sentido. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa expressão aqui, que a gente só está trabalhando com números reais, essa expressão só faz sentido se o que está dentro da raiz quadrada for maior ou igual a zero. Então, o domínio dessa função g, que eu não explicitei, eu não deixei explícito, tá? Eu não deixei ele explícito. Uma vez que eu não deixei explícito quem é o domínio dessa g, e eu só escrevo a expressão, então o domínio dessa função nada mais é do que o conjunto dos pares ordenados, x e y, tais que o que está aqui dentro, olha, o que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero, tá? Nesse caso aqui, né, eu posso reescrever isso como x e y, tá ok? Eu passando esses dois caras para o outro lado, vai ficar assim, x ao quadrado menos y ao quadrado, né, mais y ao quadrado, menor ou igual a 9, tá? E isso nada mais é, eu vou botar aqui no cantinho, isso nada mais é, esse domínio aqui dessa função, por exemplo, nada mais é do que o círculo, eita, círculo lindo, mas esse programa aqui me ajuda muito. Agora eu vou fazer um círculo bonito, vocês vão ver se não faço. Certo? Então, esse círculo aqui, né, isso aqui nada mais é do que o círculo de raio 3. Quando eu digo círculo, é porque, olha, o x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Então, é todo mundo que está aqui dentro.
Então a gente agora vai falar de gráfico de funções de duas variáveis, tá, pessoal? Então, o gráfico de uma função de duas variáveis f nada mais é, pessoal, do que o conjunto dos trios ordenados x, y, z, tal que o z é igual a f de xy com o xy pertencente ao domínio de f, certo? Bem, como o G é um subconjunto do R3, tá? Esse gráfico de f é um subconjunto do R3, eu posso ver isso como uma região geométrica, né? Agora no espaço, tá certo? Então, como eu já falei antes, né? Até funções com até duas variáveis eu consigo esboçar gráfico, né? Porque eu estou no espaço, né? Mas quando a gente for para funções com 3 variáveis, 4 variáveis, aí a gente não consegue esboçar. A gente vai ter apenas essa representação de conjuntos do gráfico, tá certo? E aí a gente pode fazer essa representação de conjunto independente da quantidade de variáveis, tá bom? E aí vamos lá esboçar o gráfico dessa função que a gente está trabalhando desde o início, né? Que é g de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu já vi que o domínio dessa função é o círculo centrado no zero de raio 3, né? Olha, então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos observar que z igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Isso aqui é a expressão, né, que vai definir o gráfico, tá? É a equação, desculpe, essa daqui é a equação, né, que vai definir o gráfico da função, tá? O que acontece é o seguinte, se eu elevar isso aqui ao quadrado dos dois lados, tentando eliminar a raiz, tá? Eu chego na equação z ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, beleza? Bem, isso aqui, né, se eu passo x ao quadrado e y ao quadrado para o outro lado, eu tenho essa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Isso aqui é a equação da esfera de raio 3, né? Porque fica aqui 3 ao quadrado dá 9, centrada no zero. Só que preste atenção, pessoal. Quando eu olho para a expressão inicial, embora que essa implique nessa, ou seja, se isso aqui é verdade, então isso aqui é verdade. Ok. Mas o z que é nessa parte inicial é sempre maior ou igual a zero. Dizer que z é igual a isso não equivale a dizer que essa expressão aqui, essa equação não é equivalente a essa. Por que não? Porque aqui o z pode ser negativo, nessa daqui não. Mas eu posso tornar essas equações equivalentes se eu acrescentar aqui um z maior ou igual a zero, tá? Só lembrando, pessoal, para quem não lembra, a raiz quadrada é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, quando eu digo z igual a raiz quadrada de alguém, o z aqui é maior ou igual a zero, tá? E quando eu boto aqui esse z ao quadrado, ele poderia ser um valor negativo, tá? Então, o gráfico dessa função g, na verdade, nada mais é do que a parte superior, né, da esfera. Então, é a metade da esfera, né? A metade superior, tá certo? Eu vou tentar esboçar ele aqui à mão. Se não der certo, eu vou botar aqui a imagem. Bem, pessoal, então desenhar aqui a mão é um pouco mais difícil, essas coisas no espaço. Então, eu peguei aqui a imagem, né, do livro do Stuart, tá? Então, como eu falei, só voltando aqui para a equação, né? Essa equação aqui é a equação da esfera centrada na origem de raio 3, só que como eu estou tomando z maior ou igual que zero, eu só estou com a metade superior dessa esfera. Tá? E aí o gráfico dessa função, eu posso esboçar ela no espaço, né, como a metade superior dessa esfera aqui, centrada na origem e de raio, né, 3. Né? Veja que ele passa pelo ponto 300, 030, 003, tá certo? Porque é a esfera de raio 3, ok? Então, continuando.